Vamos falar de uma outra vacina agora, Joel, que Qual, é a hein? Sputnik V. Ah, dos russos lá, do Putin. Tem reunião hoje com a Anvisa de novo, direto de Brasília. Quem traz as informações pra gente é a Larissa Arantes. Você sabe que essa vacina também será produzida em solo brasileiro. Né? Além da Coronavac e a vacina de Oxford, lá da Fiocruz, produzida pelo Fiocruz, Sputnik V também será produzida aqui no Brasil. Por isso que é importante ter estudo aqui para aprová-la, né? É isso aí. Quem está com a gente lá? Larissa? Arantes. Oi, Larissa, boa tarde. Oi. Ei, Joel, ei, Ana, boa tarde para vocês também. É isso mesmo. A reunião, então, entre os representantes do Laboratório União Química e representantes da Anvisa está prevista para acontecer às 5 horas da tarde. Eles vão tratar aí dos requisitos para que, então, o imunizante russo possa ser liberado aqui no Brasil. Importante lembrar que, na última sexta-feira, o laboratório saiu da reunião com a agência sem apresentar o pedido de uso emergencial do imunizante. Por isso, a expectativa para esse encontro de hoje é grande. Nessa última reunião de sexta-feira, né, a equipe da área de medicamentos da agência participou, além de, claro, representantes do laboratório e também representantes russos, para tratar, então, do que poderia ser feito em relação à liberação da vacina aqui no Brasil. No último dia 16 de janeiro, a Anvisa acabou devolvendo o pedido de uso emergencial que havia sido apresentado pelo laboratório, segundo a agência, porque faltavam aí requisitos necessários para que a solicitação tivesse andamento ali dentro da agência. E também na última sexta-feira, a Anvisa, né, respondeu aí ao Supremo Tribunal Federal com as informações solicitadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, que questionava justamente o motivo, né, da devolução do pedido de uso emergencial que já havia sido apresentado pelo Laboratório União Química. Então, a gente aguarda hoje uma possível boa notícia, né? Depois dessa reunião de hoje, das 5 horas da tarde, não está prevista uma coletiva de imprensa, mas a Anvisa sempre divulga notas com as informações do que foi discutido, do que foi tratado e, obviamente, né, informa também se o laboratório resolveu, então, apresentar o pedido de uso emergencial, e a gente aguarda isso aí por volta de 6h30, né? Esse resultado, Joel e Ana. Aguardando, então, para ver se fazem o pedido de acordo com as orientações que forem dadas pela Anvisa, né? Não, mas isso mesmo, a orientação da Anvisa deve ser o quê? Deve ser fazer teste na fase 3 aqui. É uma exigência da Anvisa. Uma exigência, isso. Não é? Exatamente, apresentar esses dados, né, para que, de fato, o pedido esteja completo e aí a agência possa dar início, né, aquele período de triagem de 24 horas, que é quando a agência analisa se está faltando algum documento, e depois esses 10 dias corridos para analisar completamente o pedido de uso emergencial, né. Agora, a União Química, né, estava pensando em usar alguns certificados, algumas aprovações da Sputnik V que foram conseguidas internacionalmente para pular essa fase de testes antes da liberação do uso emergencial. A Anvisa continua ainda batendo o pé, não vai abrir mão dessa etapa, né, Larissa? Exatamente, a Anvisa sempre destacou isso, né? Que ter essa referência das agências internacionais é importante, né? Conta aí positivamente, mas que é necessário que os testes sejam feitos aqui no Brasil, porque o país tem condições muito próprias, né? Questões tropicais, de clima, de temperatura, de umidade, e que os testes, né, isso, na verdade, pode afetar, e os testes são necessários justamente para mostrar aí quais são os efeitos diante dessas características aqui no Brasil. Mas realmente essas referências internacionais, elas são positivas e elas foram citadas na reunião de domingo da diretoria que liberou então o uso emergencial da Coronavac e também da vacina de Oxford. Esse ponto foi destacado pelas áreas técnicas ali naquele momento da apresentação, de que ter então esse aval era importante, mas claro, né? Agora a gente está vendo que a fase 3, a apresentação desses dados aqui em relação aos testes no Brasil, eles são extremamente necessários, né? Então é justamente isso que a gente espera. Uma notícia em relação à fase 3 e aí sim o andamento, né, do pedido de uso emergencial da Sputnik V. Tá certo. É verdade, para uso emergencial. Agora, para uso definitivo, o registro definitivo, ele depende, é claro, de testes aqui ou a aprovação de forma definitiva também em alguns países, como China, Estados Unidos, Europa. Aí na a gente Europa não está também, falando do emergencial, é o uso definitivo mesmo. Exatamente. Mas pelo que eu entendi na fala da Larissa aí, o laboratório, a empresa responsável por fazer esse pedido,
deve coordenar os testes na fase 3 aqui, ou pelo menos colocar para que se inicie a fase 3 de teste aqui no Brasil. Exatamente. Alguns meses, né? Deve durar o quê? Uns 2 ou 3 meses, não pelo é uma menos. coisa tão rápida, não. Acho que foi o que durou. Você se lembra quando que iniciaram os testes da fase 3 da Coronavac? Nossa, não foi em agosto? Foram meses. Acho que foi em agosto, mais ou menos. Então estamos falando aí de 3 ou 4 meses de duração, né? Por aí. Larissa, muito obrigado, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Joel e Ana. Boa tarde. Boa tarde, um abraço para você.